Aqui estão 19 fatos que vão fazer você se apaixonar pelo seu corpo. O nosso corpo sempre esconde algum mistério. Por exemplo, você sabia que pode comer alho pelos pés? Ou que as crianças crescem mais rápido na primavera? Se você está pronto para mais fatos engraçados, estranhos e fascinantes como esses, continue ligado. E antes de aprender tudo sobre as estranhezas do nosso corpo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações para juntar-se a nós no lado incrível da vida. E lá vamos nós! Os seres humanos e as lesmas têm muito em comum. À primeira vista, a lesma parece ser a criatura mais distante possível do ser humano. Porém, 70% do DNA das pessoas é idêntico ao das lesmas. Mas elas não são as únicas com quem nós compartilhamos o DNA. Todos nós somos também 50% bananas e 40% pepinos. Inclusive, eu até acho que eu tenho um pouco de tomate na minha árvore genealógica. No lado da minha mãe, claro. 2. Os seres humanos podem ter uma costela extra. Acredite ou não, alguns de nós, 1 em cada 200 para ser mais exato, nascem com uma costela extra. Ela é chamada de costela cervical e está localizada bem acima da clavícula. Felizmente, essa parte extra raramente atrapalha quem a tem. Ainda assim, em torno de 1 em cada 10 pessoas desenvolve a síndrome do desfiladeiro torácico por causa dela. 3. Os caixas eletrônicos e os banheiros públicos são igualmente sujos. Todos nós somos muito cuidadosos em relação à higiene em banheiros públicos, fazendo malabarismos para evitar tocar na descarga e na fechadura da porta. Mas você é tão cuidadoso assim quando usa o caixa eletrônico? Aposto que não, mas deveria ser. Testes conduzidos por cientistas britânicos confirmaram que os caixas eletrônicos são tão sujos quanto os banheiros públicos. As amostras retiradas em teclados de caixas eletrônicos mostraram a presença de bactérias que podem trazer riscos à saúde. Faz sentido, se você pensar um pouco sobre o assunto. Quantas pessoas desinfetam as mãos antes de usá-los? Isso mesmo. 4. As unhas das mãos crescem mais rápido do que as dos pés. Você já reparou que tem que cortar as unhas da mão com mais frequência do que as dos pés? Bem, as unhas dos seus dedos da mão crescem mais rápido porque elas tomam mais sol. E se você prestar atenção, vai perceber que as da sua mão dominante crescem ainda mais rápido. Observe mais de perto e vai ver que cada unha cresce em um ritmo próprio. A regra é, quanto maior o dedo, maior a unha. Mas a unha maior normalmente é encontrada no dedo médio. Será que o dedo médio toma mais sol que os outros? 5. O Botox priva as pessoas de emoções. O Botox pode fazer você parecer mais novo e confiante, mas a que preço? Caso você não saiba, o Botox elimina as rugas ao literalmente paralisar os músculos do seu rosto. Mas de acordo com um estudo conduzido no Barnard College, em Nova York, suas expressões faciais afetam diretamente o seu estado emocional. Isso quer dizer que, se você usa Botox, não consegue expressar completamente as suas emoções, tanto fisicamente quanto mentalmente. 6. Nós herdamos os soluços de nossos ancestrais mais antigos. Esses soluços irritantes que todos temos de vez em quando são, na verdade, um pequeno oi dos nossos ancestrais distantes que viveram 370 milhões de anos atrás. Esses caras tinham o costume de nadar no oceano. Portanto, seus corpos eram equipados com brânquias e pulmões. E a arma perfeita para proteger os pulmões da água eram os soluços. Para muitos de nós não é muito confortável saber disso, mas essa é a verdade. 7. Grande parte dos ataques cardíacos acontece às segundas-feiras. Um estudo publicado na Revista Científica Europeia de Epidemiologia descobriu que o risco de ter um ataque cardíaco aumenta em 20% para homens e 5% para mulheres todas as segundas-feiras. Isso provavelmente está ligado ao estresse causado por retornar ao trabalho. Cara, nem me fale do mau humor de segunda. 8. Você pode comer alho com os pés. Tá com vontade de comer alho? É só esfregá-lo nos pés. Se você não acredita em mim, experimente. Corte um dente de alho ao meio e esfregue-o nas solas dos pés.
Depois de uns 30 minutos, você vai sentir o cheiro e o gosto dele em sua boca. E não é mágica, é apenas a alicina, uma substância orgânica que se forma quando se corta o alho. Ela consegue penetrar pelas membranas das células, viajar pela corrente sanguínea e facilmente chegar aos bulbos gustativos. 9. Um ser humano pode alimentar mais de 1 milhão de mosquitos. Se você já se perguntou quantos mosquitos são necessários para beber um ser humano inteiro, bem, em primeiro lugar, isso é meio macabro, mas eu tenho a resposta para você. Sim, o corpo humano tem sangue suficiente para alimentar de 1.200.000 a 1.800.000 mosquitos. É claro, tudo depende da altura e do peso da pessoa. Mas, considerando o fato de que um mosquito bebe uma média de 0,003 ml do nosso sangue em uma picada, essa é a quantidade necessária desses pequenos sugadores para que eles o bebam vivo. 10. As pessoas mentem de forma mais convincente quando precisam ir ao banheiro. Em 2015, pesquisadores da Claremont Graduate University e da California State University descobriram que pessoas mentem de forma muito mais convincente quando estão com a bexiga cheia. Uma grande vontade de ir ao banheiro deixa a pessoa mais concentrada no autocontrole e, consequentemente, falar mentiras fica mais fácil. Tão fácil, aliás, que, de acordo com o estudo, as pessoas acreditavam mais nos mentirosos que estavam com vontade de ir ao banheiro. Olha as coisas que o nosso corpo pode fazer. 11. Durante o beijo, a maioria das pessoas tende a virar a cabeça para o mesmo lado. Quando beijamos, nosso subconsciente escolhe para que lado vamos virar a cabeça. E estudos mostram que somos todos iguais. O Dr. Onur Gunturkun, professor de psicologia na Ruhr University Bochum, na Alemanha, observou 224 casais se beijando em aeroportos, estações de trem e praias. Não, ele não é um bisbilhoteiro. Mas concluiu que 70% das pessoas viram a cabeça para a direita quando beijam. O Dr. Onur acredita que isso acontece porque somos destros. Mas, na verdade, a teoria dele nunca foi realmente comprovada. Sem biquinho, professor. 12. Quanto maior o seu QI, mais interessantes são os seus sonhos. Os cientistas afirmam que as pessoas com um QI alto têm sonhos fascinantes e mais demorados, ao contrário dos outros. Mas se você não se lembra dos seus sonhos, não precisa ficar chateado. Normalmente um sonho dura apenas alguns segundos, então é completamente normal acordar de manhã e não ter a menor lembrança sobre o que sonhou a noite anterior. 13. As pessoas absorvem melhor as informações impressas em papel. Em 2012, cientistas noruegueses decidiram fazer um experimento com estudantes universitários. Eles foram divididos em 2 grupos e receberam o mesmo texto. O primeiro grupo recebeu o texto impresso em folhas de papel, enquanto o segundo teve que ler direto no computador. No final, os pesquisadores descobriram que os estudantes aprenderam muito mais com as informações impressas em papel. Então, pense nisso da próxima vez que estiver estudando para uma prova. 14. A sua audição piora depois de comer muito. Eu te falei para não enfiar essa banana na orelha. Não, não é isso. Você já ouviu um zumbido dentro do ouvido depois de comer aquele prato cheio? Isso acontece porque as bebidas e comidas afetam os níveis de líquidos no interior da orelha e, portanto, causam barulho. E isso pode ser ainda pior. O excesso de açúcar e comidas salgadas, assim como cafeína, pode causar deterioração temporária da audição e até mesmo tonturas. Assim como a sua silhueta, os seus ouvidos também não gostam de hábitos alimentares não saudáveis. Todo mundo ouviu essa? 15. O apêndice é benéfico. O apêndice tem a reputação de ser desnecessário para o corpo. Porém, Bill Parker, um professor assistente de cirurgia experimental da Duke University School of Medicine, diz que, na verdade, ele é uma casa segura para as bactérias benéficas. O apêndice basicamente armazena micro-organismos que podem recarregar o sistema das bactérias no intestino e povoá-lo com novas bactérias para serem utilizadas quando necessário. Então, vamos tratar o apêndice com mais carinho. 16. As crianças crescem mais rápido durante a primavera.
Não existe uma linearidade quando se trata do crescimento de crianças. Existem períodos com pequenos crescimentos que podem ser facilmente sucedidos por grandes estirões. Ainda assim, os especialistas perceberam um padrão interessante. As crianças tendem a crescer mais rápido na primavera do que em qualquer outra estação, por causa das atividades ao ar livre durante esse período. Então, sim, crianças são basicamente como flores. 17. O seu pulmão direito é maior do que o esquerdo. Por causa da localização do coração, o volume e tamanho dos nossos pulmões são absolutamente diferentes. E o direito ganha facilmente essa disputa, já que ele é maior e mais pesado do que o esquerdo. Viu só? 18. A resolução do olho humano é de 140 megapixels. Se o olho humano fosse uma câmera digital, a sua resolução estaria entre 120 e 140 megapixels. Mas esses pixels não estariam distribuídos de forma uniforme. O centro do olho tem aproximadamente 200 mil receptores de cor, enquanto as laterais não são tão impressionantes. Ainda assim, essa câmera digital de olho humano definitivamente daria o que falar, e seria uma das melhores no mercado. 19. As pessoas e os tubarões têm as córneas muito parecidas. Por falar em olho humano, ele tem uma córnea quase idêntica à de um tubarão. De fato, a córnea de um tubarão poderia ser transplantada para um olho humano. Bem, quem sabe eles criem esse tipo de tecnologia algum dia. Aliás, os tubarões têm uma visão incrível, não tem? Será que isso ajudaria a fazer um olhar de peixe morto no pôquer? Acho que não. Então, qual desses fatos foi mais surpreendente? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os amigos. E ative o sininho de notificações para juntar-se a nós do lado incrível da vida.